O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia Marcos Faria, bom dia Carmen Cestari, onde estiver. Bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria, né, Madureira? Tranquilo, hoje foi pros homens, né? Ontem foi pras mulheres. Não mexe com as crianças, tá, Madureira? Deixa as crianças de fora. Deixa as crianças fora disso aí, tá? Porque a criança é o nosso principal público. A criança está aí apenas para acompanhar, aplaudir e contaminar o seu redor com as suas anedotas criativas, modernas. Madureira, hoje tem, Madureira, hoje não. Hoje tem sessão solene para homenagear quem, Madureira? O melhor do esporte. O melhor do esporte. Então, avisa pro Salgueiro, tá? Que hoje vai ter. Avisa pro Salgueiro que hoje vai ter homenagem para o melhor do esporte. E o melhor do esporte não pode deixar fora o forte. Madureira, tem sessão na Assembleia Legislativa a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da viamorena.com. O governador Reinaldo Azambuja fez a feira ontem lá em Brasília, junto ao presidente da República Boliviana, Evo Morales, e o presidente da República do Brasil, Michel Temer. Os dois presidentes assinaram as intenções, né? Fica só nas intenções, as intenções da rodovia transamericana que ligaria Santos ao Peru, ao porto de Ilo, no Peru. Uma ferrovia que praticamente já existe, falta apenas uns trechos, né? Ligando a Bolívia ao Peru até o final do território boliviano. Já existe a nossa velha, carcomida e desativada noroeste do Brasil. É reativar a noroeste e ativar a Ferrovia da Morte lá na Bolívia e completar o trecho para Porto de Ilo. É o projeto, né, as intenções dos governos brasileiro e boliviano. As pessoas falam, Sérgio Cruz, por que você é contra o transporte ferroviário? Eu não sou contra o transporte ferroviário. Eu sou apenas um cidadão realista que não acredita num transporte ferroviário de bitola estreita. Um transporte que é conduzido a 30, 40 por hora, a 20 ou 30 por hora. Não vai para lugar nenhum. E é o caso o que mais motivou a desativação da noroeste do Brasil, além naturalmente da mudança de eixo de transporte de leste-oeste para norte-sul, foi exatamente esta bitola, né? Uma bitola estreita, o trem não anda, né? O trem anda, se passar dos 40 por hora, descarrila. Então eu não vejo como é que você vai transportar o desenvolvimento na velocidade que é hoje a dinâmica desenvolvimentista internacional, em cima de trilhos de 20, 30 por hora. É só isso, essa é a minha preocupação. Agora, se o governo vai abrir a bitola, alargar a bitola, vai corrigir as distorções havidas no percurso, né? Daqui para Três Lagoas, por exemplo, se você tirar as curvas, vai economizar cerca de 100 quilômetros, porque essa estrada parece um rio, né? A estrada parece um rio, o leito da estrada. Se você andar pela estrada de ferro noroeste do Brasil, você vai notar que foi uma estrada feita para atender um e outro, não para atender necessariamente o desenvolvimento econômico da região, mas atender, além naturalmente do desenvolvimento, da ligação ligação física entre o estado de Mato Grosso, então o estado de Mato Grosso e o resto do Brasil. O governo juntou esta necessidade
necessidade de atender também os proprietários da época. Então a rodovia, ao invés de obedecer um tratado de linha reta, porque havia as melhores condições, porque a gente não tem aqui nenhum acidente geográfico que não permita isso, o governo foi atendendo as fazendas. Bom, vamos na fazenda do senhor Marcos Faria, fica... não, mas vamos aproveitar que já está perto, vamos passar na fazenda do Madureira. Então vai fazendo curvas, você passa, parece uma cobra a estrada de ferro no oeste do Brasil. Então você teria que retificar todos esses trilhos e do ponto de vista econômico, totalmente inviável. Essa aí é a questão que se levanta com relação aos trilhos. Que se levanta também com relação a qualquer projeto de ferrovia que vai se fazer no Brasil, a questão do custo, né, de implantação dos trilhos. É caríssimo, custa, para você ter uma ideia, hoje uma ferrovia vai custar 10 vezes mais do que uma rodovia, né, pavimentada. Então, são esses detalhes que eu poderia deixar para falar depois, mas eu gosto de falar antes, prefiro falar antes, né? O Sérgio Cruz avisou que não dava certo. E essas rodovias aqui para Mato Grosso do Sul, eu escuto falar, a de Dourados eu escuto falar desde a década de 60, se falava em estender a Sorocabana de São Paulo para Dourados, e não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não há viabilidade econômica para fazer, né? E depois do regime militar, que acabou definitivamente com a estrada de ferro, e implantou aqui a cultura do transporte rodoviário, ficou muito mais difícil, porque as ferrovias foram praticamente abandonadas, detonadas. Algumas foram, o caso, por exemplo, da Noroeste aqui em Campo Grande, o pessoal já arrancou até os trilhos. Então, as estações, quer dizer, não existe uma infraestrutura nenhuma, fica totalmente difícil. Então, fica uma coisa muito mais de utopia e de sonho do que a realidade. Eu acredito muito mais deste pacote do governador Reinaldo Azambuja, dessa compra direta do gás, né? Eu acho que está na hora de se aproveitar bem o gasoduto e aproveitar a capacidade de negociação que o governador tem, não só o governador de Mato Grosso do Sul, mas o governador de Mato Grosso, de outros estados fronteiriços, tem de negociar o gás direto com a Bolívia. E por preço competitivo, porque o que terminou prejudicando todo o processo de implantação do gás natural no Brasil foi o preço, porque o gasoduto foi feito antes do Evo Morales, né? Os tratados foram feitos antes do Evo Morales, com preços altamente competitivos, preços de mercado, até um pouco abaixo do preço de mercado. De repente o Evo Morales assume na Bolívia e muda toda a política e todos os contratos que foram feitos pelo governo brasileiro, inclusive com a intervenção na Petrobras. O Lula frouxo, né? E muito preocupado com o poder e o predomínio do caudilismo lulista no continente americano, continente latino-americano, terminou abrindo as pernas, né, e deixou o Evo Morales tomar conta e acabou com o programa de gás no Brasil. Havia uma grande proposta do gás veicular, de transformar toda a frota, principalmente a frota de serviços públicos, com a utilização do gás natural. E esse acordo do Lula com o Evo Morales, esse acordo de companheiros e camaradas, terminou beneficiando a Bolívia e prejudicando todo esse programa de gás aqui no Brasil. Não só o gás veicular, mas o gás industrial. Mesmo assim, ainda você pode, com todo o custo de fornecimento exigido pela Bolívia, ainda o gás para a indústria ainda tem a sua preferência. E eu cito aqui o caso, por exemplo, de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade hoje, seu parque industrial totalmente movido a gás. Tem lá as indústrias de celulose, as siderúrgicas, a indústria de alimento, toda ela tocada, quer dizer, o desenvolvimento de Três Lagoas está assentado em cima do gás boliviano. Se houver
uma reparação, né, uma revisão no preço do gás, baixando esse preço, é claro que vai atender muito mais, vai inclusive poder se sonhar com a volta do gás veicular, que baixaria espetacularmente o preço, né? Viabilizando o transporte, principalmente o transporte coletivo. Já pensou todos os ônibus de Campo Grande, de Três Lagoas, de Dourados, todos os ônibus de Mato Grosso do Sul abastecidos ao gás natural? Seria uma beleza, mas é preciso que haja a conveniência de preço, porque se o preço, ninguém vai botar um combustível, vai ficar mais caro que vai colocar o mais barato, que é muito mais. Ninguém é besta, né? Então, eu acredito nessa negociação direta dos governos do Estado com a Bolívia, porque vai discutir com o Evo Morales, ele vai ter que vender o gás, né? Ele não vai comer o gás Bolívia, vai ter que vender. E vai ter que vender por preço competitivo, por preço de mercado. Não vai ter lá as gorjetas e as prebendas criadas pelo governo brasileiro para ajudar a Bolívia. Ninguém tem que ajudar nada, tem que comprar da Bolívia, assim como a China compra do Brasil, assim como o Brasil compra dos Estados Unidos. Então o comércio é comércio e não tem que fazer favor, não tem que subsidiar. Se tiver que subsidiar, subsidia a produção nacional, não vai subsidiar a produção de outro país. Então, nesse aspecto do gás boliviano, da importação de ureia, né, que foi também um dos assuntos tratados, eu acho muito mais viável e que compensa, né, compensa esse esforço que o governador Reinaldo Azambuja está fazendo para incluir, né, para garantir o futuro de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nessa área de aproveitamento desse espaço, né, que a Bolívia está oferecendo. O prefeito Marquinhos Trade startou ontem, já falei aqui, a iluminação pública do Natal, né? Iluminação da Avenida Afonso Pena. Hoje vai inaugurar a iluminação da Pensão Pimentel, a Morada dos Baís e do Camelódromo, dando à cidade um colorido especial. Aliás, todas as cidades teriam que ter isso, um colorido especial para o Natal, porque o pessoal fala assim, mas vai gastar dinheiro com Natal, com iluminação, bobagem, gastar dinheiro com carnaval. Eu acho que tem que gastar dinheiro com aquilo que tem retorno, né? Quer dizer, Campo Grande não vai gastar dinheiro com carnaval, porque o povo de Campo Grande não é um povo carnavalesco, não tem a tradição carnavalesca que tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem Corumbá, mas nós temos uma tradição que é universal, que é a do Natal. Aqui, uma cidade iluminada, causa muito mais otimismo, as pessoas que vão gastar, que vão comprar, então oferece retorno. Lamentavelmente, o ano passado a gente não teve isso, em cima dessa história, não, tem que fazer economia, Natal não enche barriga, não sei o que, tá? Essa história idiota, né? Que o prefeito Marquinhos Trade não caiu nessa, tá? Enfeitando a cidade, iluminando a cidade com iluminação moderna, né? Bonita, para que o Campo Grandense se sinta otimista e atraído para ter uma festa de Natal bonita e gastar, né, no comércio com prazer de fazer, porque está fazendo no claro. Parabéns ao prefeito Marquinhos Trade e vamos hoje, né, acompanhar todo ano quando tem, eu vou acompanhar. Eu acho lindo lá a Morada dos Baís iluminada, coisa extraordinária. Fiz um comentário ontem aqui sobre a escola democrática. E muita gente comentou, depois eu comentei também lá no programa da Vinha Morena, muita gente comentou sobre a escola democrática. O que é a escola democrática? A escola democrática é aquela escola sonhada, né, e projetada pelo Paulo Freire, que o pessoal da Escola Sem Partido combate, porque o Paulo Freire era comunista. Então, como o Paulo Freire, quer dizer, comunista não pode pensar, comunista não pode ter boas ideias, né? Então vamos detonar a escola democrática do Paulo Freire. E muito recentemente, essa semana lá em Bonito, teve um prélio, né? uma disputa, um concurso para escolher as melhores
as melhores escolas públicas do Brasil. As escolas que mais inovam, as escolas que mais se preocupam em ser escola. E venceu uma escola de Santa Catarina, que é a escola democrática. É a escola sem partido, mas sem precisar enfiar a tabuleta na cara do professor. É uma escola onde todo mundo participa. Agora, só existe escola democrática, isso ficou demonstrado lá em Santa Catarina, quando o pai ou responsável pelo aluno participa. Né? A participação é fundamental. E eu falo isso porque eu fui um pai omisso. Eu nunca participei de uma reunião de pais e mestres na escola de minhas filhas. Elas cobravam, o senhor não vai de repente vai pai de quase todo mundo, o senhor não aparece e tal. Então, o pai omisso não tem o direito de cobrar de governo, de cobrar de ninguém. Porque quem faz a escola não é apenas o governo, não é apenas o professor e o diretor. A escola é feita principalmente pelos pais. Porque o responsável pela educação não é a escola. A escola é responsável pelo ensino e pela convivência. Responsável pela educação é o pai, é a mãe, é o responsável pelo aluno. E se o pai se ausenta, a escola... Agora, o pessoal reclama aqui que tem escola que não tem infraestrutura para fazer reunião. Quando fala não tem infraestrutura para fazer reunião, é o desinteresse de alguns diretores de escola, de coordenadores, de professores, em se reunir com o pai, porque querem transformar a escola em feudo. A escola tem que ser aberta para que o pai participe, para que ela mostre qualidade e mostre a que veio. Falei e tá falado!